Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1, amém? Quando se aproximou de Jerusalém, chegara a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo, Jesus enviou 2 discípulos, né? E é o que ele fala, ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrarei uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei e trazei-mo. Se alguém vos dizer alguma coisa, direis que o Senhor administre e logo enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Diz a filha de Sião, eis que o teu rei vem aí manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho sobre eles, puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortava ramos de árvores e espalhava pelo caminho. E a multidão que ia adiante seguia e clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Esse é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus ele mandou 2 discípulos, né? Ir até uma aldeia, pegar um jumentinho. Uma jumenta estava junto com o jumentinho, seu filho, né? E ele fala assim: ó, se alguém perguntar, fala assim: ó, o mestre há de trazer. O mestre logo vai trazer, ele vai enviar. Interessante que tudo que Jesus aqui, irmãos, usou aqui na terra era emprestado. Nada era dele. Tudo era emprestado. O jumento era emprestado, né? A cruz não era dele, era de outro. O túmulo não era dele, era de outro. Na boca dos pastores de hoje, desses pastores que prega prosperidade, Jesus seria o homem mais fracassado da terra. Jesus seria o homem mais fracassado. Eu não sei de onde esses pregadores, irmão, tira que Jesus tinha casa na praia. Se você ler a Bíblia, ele nem em casa tinha morar. Ele morou até com Maria ali, com Jesus, com José, desculpa. Depois que ele cresceu, ele morava no horto ali. Inclusive, quando foram pegar ele ali, Judas já conhecia onde ele dormia ali no horto ali. E eu não sei onde esses caras tiram a prosperidade de Jesus, que Jesus era próspero aqui. Na boca desses pastores de hoje, meus irmãos, esse Jesus que viesse hoje, do mesmo jeito que ele veio, seria um homem fracassado. Não seria um homem próspero, um homem que não tinha posses. Nossa, esse é um fracassado. E ele mandou os discípulos ir pegar uma jumentinha, um jumento com a jumentinha lá. E a Bíblia diz que tudo aconteceu conforme estava escrito. O Messias ele não viria, irmão, como um líder político ali. Jesus não veio para ser um líder político, para trazer uma soberania para nós ali, uma vitória terrena aqui, não. Ele veio montado numa jumenta, humilde, um homem de dores, sofrimento. Ele sofreu aqui, irmãos. Se Jesus, que é Jesus, sofreu, quem somos nós, irmãos? Se Jesus, que é Jesus, foi abandonado pelos discípulos, abandonado até a família dele, queria prender ele, achando que ele estava louco. Você vai lá e lê em Marcos, enlouqueceu, esse homem enlouqueceu. Quem somos nós? Nós queremos ser honrados. Se fosse nós aqui, não, eu quero um melhor cavalo, quero uma comitiva. Se é os pastores de hoje, o de Macedo, Valdomiro, Silas Malafaia, esses padres, esses homens, esses líderes, não, eu quero uma comitiva. Que montar em jumento o quê? Montar uma jumenta? As pessoas têm que ver que eu sou próspero. As pessoas têm que ver que eu tenho dinheiro.
Não tem uma teologia que fala assim, não, se o seu pastor, as pessoas têm que ver que o seu pastor é rico, para mostrar que Deus está na vida. Mentira. Então Jesus era fracassado. E a Bíblia fala que ele foi dito pelo profeta que dizia, no versículo 5, eis aí a filha disse, eis que o teu rei vem aí, o rei vem aí, manso, assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E nos discípulos fazendo tudo o que Jesus ordenou, trouxeram a jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. As pessoas começaram a espalhar ramos de árvore ali pelo caminho. Muitíssima gente vinha ver aquilo ali. E a multidão que adiante clamava, dizia, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A multidão glorificava ali, glorificava o rei. Para a religião, esse homem montado no jumento, esse aí é o rei? Com certeza os fariseus falaram isso. E a Bíblia fala no versículo 10 que entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Toda a cidade, quem é esse? E a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Profeta, mais que um profeta, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, cuidado, irmãos. Os falsos profetas vão ser elogiados. Os falsos profetas vão ser prósperos. A gente tem mania, até eu quando eu fazia parte de igreja, achar que toda pessoa que é próspera tem Deus, toda pessoa que tem dinheiro tem Deus. Às vezes não, irmão. Tem muitos homens e mulheres de Deus, passam dificuldade, lutas, passam até fome, falta de dinheiro, passando provações terríveis, não tem nenhuma bicicleta para andar, mas é cheio do Espírito Santo. E tem muitas pessoas que têm dinheiro, sentados nos melhores lugares, mas estão cheios de demônios. Cuidado. Jesus não veio ostentando, irmãos. Se Jesus não veio ostentando, quem somos nós para ostentar? Quem somos nós para ostentar? Quantas vezes eu já ouvi, eu tenho uma moto velha, irmão. Inclusive tenho que mandar ela para consertar direto. Ah, você tem que conquistar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Se Deus me der condições, eu compro. Se não der, não vou comprar. Se o meu rei veio montado numa jumenta, eu já estou no lucro. Se o meu rei andando de a pé para evangelizar, eu estou no lucro ainda, estou no luxo. Mas nós queremos ostentar. Se o rei dos reis vem montado numa jumenta, quem sou eu para ficar ostentando? Se Deus der condições, trabalhando sim. Mas se não der, glorificado seja o nome do Senhor. Continuando o versículo 12. Ele acabou daquela caminhada ali. Entrou Jesus no templo de Deus. Expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem feito convertida em covil de ladrões. Ele entrou no templo, ali naquela época eles iam para o templo, expulsou todos que vendiam e compravam, os cambistas, expulsou, jogou as cadeiras que vendia pomba. Você imaginou, irmão, Jesus entrando hoje nesses templos? Você imaginou Jesus entrando nesses templos? Seria processado. Iam matar ele lá. Ele não chegou lá, não, ó, pode continuar com o seu comércio aí. Pode continuar. Não, ele virou as mesas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Expulsou os caras. Em João 2 fala que ele pegou um chicote. E ele falou, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração.
A casa ali, o templo, é para ser chamada casa de oração. Mas vocês têm convertido um covil de ladrões. O templo era para ser um lugar de oração, um lugar de buscar Deus, de ouvir a palavra. Mas hoje fizeram um covil de ladrões, cheio de ladrões, pastor mentirosos, gananciosos, pregando mentira, pregando engano para as pessoas. E as pessoas acreditando. O que tem de ladrão, irmãos? Pastores envolvidos com política, lavagem de dinheiro, roubando o povo e mentindo a respeito do dízimo, falando que você é obrigado a dar dízimo. Na onde? Festa junina gospel. É tudo comércio. E Jesus falou, está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês têm convertido essa casa de ladrão. Um covil. Uma ninhada. Não havia uma ninhada de cobra? Um covil de cobra. Aquele monte de cobra ali. Jesus está falando assim, é um covil de ladrões. Está cheio de ladrão aí dentro. E nesses tempos está cheio, irmão. E o povo vai atrás dessas coisas. O povo vai acreditando. As pessoas no adultério dentro das igrejas. As pessoas na ganância. Não conhecem Jesus, não conhecem nada. Só sabe ouvir o que o pastor fala. Cuidado, irmãos. Está cheio de igreja que não são casa de oração, mas são um verdadeiro covil de ladrões. E foram ter com ele no templo. Cegos, coxos o curou. E vendo então os principais sacerdotes e os escribas maravilhavam que fazia, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, indignaram. Foram no templo ali os coxos, os cegos, e ele curou ali. E vendo os principais sacerdotes, as maravilhas, os milagres que ele faziam, ficaram indignados, e os meninos ali gritando, Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. E disseram, ouve o que dizem? E disseram, ouve, Jesus, o que essas crianças estão falando? Olha o que essas crianças estão falando aí. Chamando você de filho de Davi, Hosana, Hosana nas alturas, glorificando você. Jesus lhe disse, sim, nunca leste? Pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Os fariseus ficaram inveja ali. Os fariseus tinham inveja de Jesus, irmãos. Porque o Jesus da Bíblia não traz dinheiro, irmão. O verdadeiro Jesus da Bíblia não traz dinheiro para nós. O verdadeiro Jesus, ele não dá dinheiro. O verdadeiro evangelho não dá lucro. O falso dá dinheiro. Se eu começar a pregar aqui no canal Prosperidade, que Deus vai dar vitória, vem aqui que você vai ter uma campanha, você vai ser vitorioso, 12 dias aí de campanha, você depositando o Pix, você vai ser próspero. Ia lotar de gente. Ia lotar de gente. E Jesus falou assim, vocês estão, as crianças aí, você nunca leu que na boca dos meninos, da criancinha de peito, tiraste o perfeito louvor? As crianças vão louvar, as crianças têm um perfeito louvor. Você vê as crianças adorando a Deus, é uma maravilha, coisa linda. No meu Instagram direto eu vejo, aparece vídeo de crianças louvando, eu sempre tenho o prazer de compartilhar. Porque ali está o perfeito louvor, a sinceridade. A sinceridade. Então, irmãos, versículo 17, deixando o céu da cidade para Betânia e passou a noite ali. Então, irmãos, essa é a mensagem nessa manhã. Cuidado, irmãos. Cuidado que o verdadeiro rei, o verdadeiro Cristo, os verdadeiros cristãos não são prósperos nessa vida aqui. Não vai ter riqueza, não vai ter prosperidade. Mas sim lutas, dificuldades, como Jesus passou. E Jesus não vem ostentando. Por isso que eu falo para vocês, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia para você encontrar as palavras de vida eterna. Que Deus abençoe
em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, Senhor Jesus.